Amém. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em João 13, versículos 12 a 17. O Evangelho de João, capítulo 13, versículos 12 a 17. Eu vou ler para vocês. Por favor, me acompanhem na tela ou nas suas Bíblias. E diz o seguinte a palavra de Deus: Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tomou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz para vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Essa cena, se você já conhece a narrativa, né, do que acontece aqui, seria a última ceia, né, a última janta que Jesus teve com os seus discípulos, antes que ele fosse para cumprir a última etapa. Na verdade, o que ele já o clímax, né, o ponto final de sua missão aqui, né? Jesus veio para uma razão e uma razão, né? E todos nós sabemos que ele veio para morrer na cruz, porque precisou pagar o preço pela nossa salvação, né? E antes que isso fosse consumada, Jesus queria ter um momento íntimo com os seus discípulos. E normalmente, igual aqui hoje, né? Quando a gente contratar uma sala grande, né? Um prédio para fazer uma festa, né? De casamento ou dos 15 anos, né? A gente contrata um lugar e lá tem os funcionários que fazem todo o serviço, né? De servir, de limpar, tudo mais, né? E igualmente aqui nessa época, quando você decide né, fazer uma janta especial com convidados, você normalmente tem um servo de casa que, né, faria todo esse serviço, mas sendo que Jesus queria um momento fechado mesmo, entre somente ele e os discípulos, não tinha nenhum servo. E isso seria importante para a narrativa de hoje. E os 12 discípulos estavam presentes, até também, né, uma outra pessoa, né, entre os 12 discípulos que faria uma coisa, né, além do que pensaria. O Judas Iscariotes, né, a pessoa que tomaria a decisão de fazer traição, de cometer, né, de colocar Jesus, né, fora de seu coração e de seguir o coração dele que mandava, ele também estava presente neste local. Também uma coisa para lembrar hoje, para entender melhor a situação. E voltar a descrever o ambiente, né, eu falei que o costume dessa época é ter, né, servos para servir, né, para fazer serviço para os convidados, né? E normalmente em Israel, que o país é muito, né, tem muita poeira, e também na época que todo mundo caminhava com sandálias, né? Não era sapato fechado. Então, imagina-se quando você caminha num país igual Israel, que é só poeira, né? E só calor. Então, seus pés vão ficar muito sujos, provavelmente, né? Ainda que você só tem sandálias, aí seus pés não tem como ficarem limpos, né? Aí, o costume dessa época, e cada servo de cada casa teria que lavar os pés de quem entraria na casa, né? E no decorrer do janta, né, também uma coisa que essa cultura de Oriente Médio, que é legal, na época, não sei se pratica ainda hoje, mas eles não sentavam na mesa, né, com cadeira. Eles todos sentavam no chão, né, a mesa também era mais baixa, e você se inclinava, né, você se deitava assim com seus
suas pernas esticadas fora, né? E você ficou assim, relaxando. Então, janta é muito assim, né? É uma mente super tranquila, né? Super legal, porque você fica aí com companhia boa, comida boa, né? E com tempo legal. Aí, sendo que você fica dessa posição durante o tempo de janta, né? Todo mundo estava sentado, né? Acercado da mesa assim. Mas de repente, Jesus, ele se levanta, né? Porque não é como se fosse você sentado na cadeira e só levantar, mas você está deitado no chão e de repente Jesus se levantou, do nada. E ele tirou a capa externa que se vestia, ele pegou uma toalha e do nada começou a lavar os pés dos discípulos, lembrando que havia ninguém, nenhum servo, para lavar os pés anteriormente. E essa cena, pessoal, é uma cena muito, muito chocante. Por quê? Nessa cultura de Oriente Médio, ainda continua hoje, e nós, asiáticos, também, a gente entende um pouco bem dessa situação, mas a situação era tão fora de série, por quê? O ato de lavar os pés era reservado somente para o servo mais humilde, mais baixo que tiver. Não era designado para um servo com mais dignidade, com mais respeito, mas o moleque da casa, alguém que você desprezaria, faria o serviço, porque na mente dos israelitas, eles achavam esse ato tão impuro, tão sujo, tão baixo deles, né? Até, na época, tinha muitos judeus que se consideravam tão baixo esse ato de lavar os pés, que eles não aceitassem nenhum judeu tocar nos seus pés. Eles pensavam, não, vamos botar os gentios, né, os estrangeiros, para fazer esse serviço para nós, porque os nossos irmãos não podem fazer essa baixaria para a gente. Não, fora de pensamento, né? Até colocar crianças ou até mulheres, né? Porque lembramos que nesta época a mulherada não tinha o mesmo respeito, né? Como que a gente tem hoje. Então eles, na sua cabeça e na sua cultura, pensavam que, lavar os pés é para quem é mais marginal da sociedade. Então, já pensando nisso, na cabeça dos discípulos, vendo o mestre dos mestres lavando os seus pés, é algo completamente, assim, insano. O meu mestre que está ensinando essas coisas revolucionárias e radicais, agora se torna o marginal? É incompreensível na cabeça dos discípulos. Também tem uma instância dessa coisa de pensamento dos judeus sobre o lava-pés. Tinha um rabino, né? Ele é tipo pastor na religião judaica, né? E esse rabino, a mãe dele queria muito lavar os pés do seu filho. Mas o rabino ficou assim, não, mãe, você não pode fazer isso. Sai fora. Mas a mãe ficou tão, assim, brava, que quis levar o seu filho para o tribunal rabínico. Imagina, a sua mãe tão frustrada porque você não deixou ela fazer algo em você, ela leva você para o tribunal e ela defendeu o seu caso porque, olha, eu queria lavar os pés do meu filho porque é ato de honra, né? Mas isso era a mentalidade dos judeus. Que não pode tocar os meus pés se você for judeu. Se fosse alguém tão importante na minha vida, não pode se abaixar para mim. Então imagina também, entre os discípulos, lembramos que os nossos 12 companheiros de Jesus não eram homens bem assim conceituados na cabeça. Ainda mais engraçado é que, antes que eles entrassem
e começar essa janta, bem assim quando eles entrassem, eles estavam tendo uma discussão entre eles. Os discípulos estavam assim, ô Jesus, quem é o maior aqui entre a gente? Por favor, nos determina de vez, assim, quem é o seu discípulo top, na sua opinião. Eles se brigavam entre si para tomar essa honraria que nada existia. Mas para eles era importante que Jesus definisse, fulano é o meu discípulo número 1. Ele é o meu homem de braço direito. Eles brigavam entre si. Então imagina, eles não iam se abaixar para o outro, eles não iam nem considerar de lavar os pés do seu companheiro. Então imagina, o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, tomando essa decisão de fazer um ato tão obsceno na sua cabeça. Não tem como explicar na cabeça deles. Mas Jesus vendo, obviamente, a reação, né, no rosto de cada discípulo, acho que se eu fosse Jesus, eu estaria, né, dando risada na minha cabeça. Olha só vocês, hein? Engraçados, hein? Vocês não entendem o que eu estou fazendo, né? Mas ali ele começa a explicar, né, o que ele acaba de fazer. Também um detalhe que eu não mencionei, eu só falei que Jesus tirou a sua capa externa, né? A gente também tem que lembrar que nessa cultura de judeus, na época, o seu vestimento, os acessórios que você se põe no seu corpo, também era uma forma de mostrar a sua posição na sua sociedade. Hoje, a gente se veste conforme o nosso desejo, né? Não tem por que eu me vestir assim na praia, por exemplo. Eu não vou de terno e gravata para a praia porque não é confortável. Mas se eu quiser, eu posso, não é? E, se alguém botar um brinco, um piercing também, hoje, beleza. É momento de mostrar a sua, né, individualidade, né, o seu, né, caráter legal, né? Mas na época, você se vestia conforme como que você era na sociedade judaica. Então, Jesus provavelmente teve essa capa para, né, mostrar que ele é um tipo de mestre, tal. Mas tem um simbolismo muito grande aqui, que ele tirou a sua capa assim que ele se levantou na janta, né? Ele tirou a sua honraria e se pegou uma toalha. Lembrando que toalha só se pega um servo, né? O anfitrião da casa, o mestre, jamais pegaria na toalha, porque a toalha representa serviço, serviço humilde, né? Então, para os discípulos, vendo essa situação, era algo maluco da cabeça. E o nosso querido Pedro, né, o discípulo mais brabo que tem entre os 12, sempre ele que vai aprontar uma coisa, sempre ele que vai falar e chamar atenção, ele diz, né, no momento de que Jesus ficou lavando os pés, e ele chegou finalmente para Pedro, e Pedro falou assim, enfaticamente, você vai lavar os meus pés? A gente não tem essa ênfase no texto em português, mas no original tem uma brincadeira assim que enfatiza essas palavras você e eu, né? Pedro quis assim colocar, não, Jesus, você não pode lavar a mim, fora, né? E Jesus explica que se você não fizer isso, você não faz parte de mim. Né, e deu uma baita explicação, né? E aí o Pedro aceitou, e ele até nem entendeu direito, ele falou, então você vai me lavar todinho, o meu corpo. Esse Pedro, né, é uma figura, porque
ele é um cara que não pensa primeiro, ele faz, né? Ele fala sem filtro, né? Porque Jesus perguntou, você entende o que eu fiz aqui? E ele fala, acho que eu saquei, Senhor. Então, o Senhor vai lavar totalmente meu corpo. Não era exatamente, né, o que Jesus estava pensando, né? Porque o Pedro estava pensando de uma lavagem, uma limpada física, literal. Mas Jesus não estava falando de uma limpeza física, né? Não era importante o lavar de pé, né? Mas o simbolismo que Jesus queria mostrar hoje para a gente. E agora vamos ver o que Jesus quis mostrar ao lavar os pés dos seus discípulos. No versículo 16, ele fala, digo verdadeiramente. Sempre quando no Novo Testamento, quando Jesus fala, eu lhes digo verdadeiramente, ou algo assim, Jesus está querendo, né, mostrar que este ponto agora que ele vai falar, este é a conclusão, este é a razão de o que o Senhor está querendo fazer ou falar, né? Este é o ponto mais importante. Ele falou que nenhum escravo é maior de seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. O que quer dizer Jesus? É o seguinte: quem seguir a Jesus, né, os discípulos, e posteriormente para todos nós hoje aqui, quem quiser seguir Jesus, jamais deve se achar, né, não pode se achar tão alto, tão elevado, tão importante, que não consiga se humilhar, se abaixar e servir o seu próximo. Jesus queria enfatizar que a sua vida, primeiro, era para o serviço. Jesus mesmo se declarou que eu não vim para ser servido, mas para servir. Jesus fez claro a intenção de sua vinda, porque realmente, imagina, Deus Todo-Poderoso se abaixando, colocando-se em carne e sangue, já é uma loucura. Se pensamos um pouco, se fôssemos um tipo de Deus, que eu tenho todo esse poder ilimitado, aí eu vou me abaixar que nem uma formiga, se me colocar como se fosse uma formiga, para tentar salvar essa banda de seres aí. Então isso é humilhação, se pensar na posição de Deus. Mas ele se fez carne e sangue, tomou o corpo humano, se fez humano, e ainda vai tomar todo o preço que nós devíamos pagar. Porque na palavra diz que o preço de vida fica no sangue, né? O preço de todo o nosso pecado, a gente tem que derramar todo o nosso sangue. E mesmo assim não apagaria nada. Não completaria o preço que exige o nosso pecado. Mas Jesus, sendo 100% Deus, ele tomou a decisão de, não, eu vou servir. Eu vou me abaixar. Então, esse momento, antes que ele fosse levado para realmente cumprir a tarefa que veio fazer, ele quis mostrar uma forma tão radical, tão gráfica para os seus discípulos. Assim é a forma de vida que vocês deveriam seguir. Ele falou do versículo anterior que eu dei o exemplo. Jesus Cristo sempre foi alguém que nunca fizesse algo sem pensar, sem intenção. Aqui também é a mesma coisa. Ele quis demonstrar que a vida de seguidor de Jesus, a vida de discípulo de Jesus, é serviço.
Em nenhum momento ele quis colocar que essa vida de serviço a Deus vai ser momento de glória, de poder, de autoridade. Não, a vida de cristão é serviço. Quem demonstra serviço em sua conduta, não só de falar que, eu sou cristão, eu sigo a Jesus, eu amo a Deus, mas recusa a servir o seu próximo. E não estou falando que a gente tem que fazer uma baixaria, tá? Não é que você tem que se humilhar a sua vida de propósito, né? A gente tem como servir o nosso próximo de várias formas. Não é apenas que você tem que fazer algo tão extremo, tão radical, mas para os judeus que é tão cabeça dura, Jesus tinha que fazer algo chocante mesmo para demonstrar que isso sim é a forma, o padrão como um servo de Cristo tem que viver. A nossa vida deve seguir a mesma linha de Jesus, que era servir. Isso sim demonstra que você é discípulo de Jesus. Para terminar a palavra de hoje, eu queria também mostrar de uma forma que a gente pode entender hoje, porque recentemente eu estou vendo essa forma de serviço ao vivo, dentro da nossa igreja, entre vocês aqui. A gente está no momento de campeonato de futebol, né? O DY Cup. E se você acompanhasse todo esse procedimento para o time, você teria como se ver uma coisa. Porque quando normalmente você joga futebol, né, tanto para homem quanto a mulher, e ainda nós coreanos, a gente é muito faminto de bola. Tem muita gente que se acha que é atacante Cristiano Ronaldo da vida, então quer ficar na linha de atacante. Sempre é uma briga de ficar na ponta, porque você quer fazer o gol, você quer demonstrar que você é craque do time, né? Então, quando a gente começou o nosso campeonato, na minha cabeça eu estava meio preocupado, porque será que vai ter muita mala no nosso time? Muito moleque que vai querer se sobressair, se demonstrar que é craque do time? Eu estava pensando, porque, né, a gente tem que conversar, colocar a sua mão no coração e aceitar, né, que somos muito mala mesmo, né? E eu estava observando como seria o comportamento dos nossos jogadores. E ainda mais, né, como nós sabemos, não é somente os nossos meninos da nossa igreja. Temos meninos de 3 outras igrejas. Então, compomos um time misto. Então, também, maior preocupação, porque não conheço os outros caras, né? Eu pensei, nossa, isso vai dar briga, mano. Não que eu quis ver isso, mas poderia ter situação em que alguém se discordar ou alguém se achar melhor e pode dar erro, né? Mas uma coisa incrível que eu vi ao longo desses 3 meses de treinamento dos nossos meninos é que ninguém, nem da nossa igreja Chunin, nem dos outros 3 igrejas, ninguém se fez maior. Ninguém se colocou acima dos seus colegas. Eu vi serviço de forma real entre os jogadores. Um ajudava o outro, um empurrava o outro, né? E esses 3 meses chegou no ápice quando a gente começou a jogar, né? Porque imagina, a gente tem o nosso Chani, craquezinho. Ele é o mais caçula do nosso time, por tantos anos. E pensando na forma coreana, a gente pode pensar, não, vamos deixar Chani no banco e deixar como reserva dos reservas, porque ele é o baixinho caçulinho, não é? Podemos pensar assim.
Mas ninguém tratou Chani com esse desrespeito. Todo mundo respeitou Chani igual. E a gente viu em campo o resultado desse serviço, esse respeito. Nossa, arrebentou Chani. Não apenas só Chani também. Sam, o Chuni, Leandro, goleiraço. E os outros caras, né, do nosso time, nossa, cada um fez algo incrível. E Jesus fala no fim da passagem que serão felizes, serão abençoados se praticarem serviço. Se a gente servir, a gente vai ser abençoado. Né? E como que a gente foi abençoada nesse campeonato? Primeiro, o resultado, o placar, não talvez mostre a nossa felicidade, né? Tomamos gols, sim, mas o time se agiu e se jogou de tal maneira, digno e guerreiro, raçudo. Ninguém, eu vi nenhum momento que torcedor, nem jogador, nem comissão técnica, ninguém falou para os meninos, vocês jogaram horrível. Vocês deviam tomar mais gols ainda. Ninguém, né, abaixou o nosso time. E ainda mais, no segundo jogo, uma coisa inédita que eu experimentei na minha vida, a gente viu outras pessoas de outras igrejas, que nem faziam parte nem da Chuzarang, nem das nossas 4 igrejas, torcendo para o nosso time. Onde você vê isso? Foi um momento mágico. Mas por quê? Porque cada um se fez de propósito de servir, de se abaixar, de render o que poderia ser sido o seu e fez em prol do time. É a mesma coisa na igreja. Quando a gente tomar a decisão de servir o nosso próximo, pode ser de coisa boba, gente. Porque a gente, por exemplo, aqui, também vejo isso toda semana, quando a gente come aqui na igreja, né, resta alguém, né, lavar a louça, né? E normalmente ninguém quer fazer, na verdade, não é? Não é algo que, eu quero muito lavar a louça. Mas eu vejo toda semana um coração disposto. Eu vejo algumas pessoas se colocando em favor dos seus irmãos. Não, deixa que eu faço. Eu nunca vi, em nenhum momento, alguém reclamar de tal forma. Não, eu não quero fazer, porque eu tenho que lavar louça sempre. Porque tem alguns que toda vez tem que lavar, né, na nossa igreja. Mas, mesmo assim, nunca vi nenhum momento de crítico, de bravura, nada. Eu vi sempre disposição. Então, meus queridos, a gente está vendo de forma real como que é a vida abençoada de ser servo de Deus, discípulo de Cristo. Quando a gente servir, seremos felizes. Né? Então, meus queridos, eu quero deixar isso com vocês, né? Vamos sempre buscar servir, porque vem bênção, vem o favor de Deus em nossas vidas. Tá? Então, eu quero que vocês experimentassem sempre o favor de Deus na sua vida, pelo seu serviço, e um serviço bem feito, serviço com bom grado. Não porque alguém mandou você fazer, mas porque você decidiu, não, eu tenho como fazer, eu quero fazer. Então, vamos ser abençoados, vamos ser felizes ao servir. Amém? Vamos orar. Senhor Pai, nós te agradecemos que, primeiramente, o Senhor, Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, o Senhor se colocou e se exemplificou como que é servir.
O Senhor nunca buscou em nenhum momento que todo mundo só fizessem honra para o Senhor, mas o Senhor mesmo disse que ia servir. E o Senhor serviu todos nós. Então, Pai, obrigado que o Senhor é o nosso padrão, nosso exemplo de serviço. Pai, obrigado que podemos experimentar qual é a grande bênção de servirmos um ao outro. Pai, que essa igreja sempre demonstrar um caráter humilde, um caráter generoso, ao estender a mão, a lavar louça, a pegar lixo, a arrumar, tantas coisas que a gente consiga fazer em prol do nosso próximo, em prol do nosso corpo de Cristo, em prol de alguém que não te conheça. Pai, que sempre nos disponhamos a tomar a atitude de alguém que está aberto para demonstrar o amor real de Deus de forma tão prática. Então, Pai, abençoe os nossos queridos irmãos, que o Senhor consiga ser glorificado por meio do serviço de cada um. Obrigado em nome de Jesus. Amém.